Bem, queridos, mais uma vez, muito bom dia. Eu, na verdade, não estou em casa, eu pus um fundo, nesse momento eu estou no campo. Tem um problema aí com o poço, então estou tentando ajudar a limpá-lo. Mas estou dentro do carro, mas para não ter muito sol e iluminação, então eu procurei colocar um fundo apenas dinâmico. Bem, a mensagem de hoje, ela na verdade é continuidade, e o título principal que fora dado, não é? Que eu escolhi entrando no santuário, ou seja, no Santo dos Santos. E a pergunta que eu faço é: vocês têm compreendido a mensagem que eu vos trouxe da parte de Deus através dos dois primeiros personagens? Se não entenderam, eu creio que com Cristo eu acho que vai ser muito mais simples compreender. Tem um texto de serva do Senhor que eu amo muito, mas muito mesmo. Ela está no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 337. E ela diz assim: quando estamos unidos a Cristo, temos a mente de Cristo. Então a pergunta que eu faço a seguir é: como é que Cristo, na sua humanidade, enxergava o santuário? Como é que ele enxergava o santuário? Além do mais, não podemos esquecer que na sua humanidade ele estava limitado a algumas coisas. E a gente, no decorrer desta mensagem, vamos compreender também como é que ele lidou com o santuário. Claro que na nossa mente vai levar-nos logo para os dois momentos que ele entrou no santuário e fez a limpeza, não é? Tinha o povo ali com venda e tudo, mais alguma coisa, e ele fez com que todos aí fugissem. Isso é importante, porque na verdade o santuário é símbolo dele mesmo e também é um símbolo do nosso corpo. Nós somos o santuário de Deus e não deve ter nada que contamine. Isso será uma outra mensagem, mas não vamos ter tempo a falar tanto nela, porque Deus deseja habitar conosco. E Deus habitava com Cristo corporalmente. Além da sua divindade, nunca ter ausentado dele, sempre permaneceu divino, humano. Mas ainda assim, como é que ele enxergava o Santo dos Santos? Como que ele enxergava o santuário? Isso que eu quero vos levar. Então precisamos ter o quê? A mente de Cristo, assim como Enoque, assim como Jó, assim como todos os outros, possuíam e compreendiam a mensagem vinda do santuário. E mais do que nunca, nós, como adventistas do sétimo dia, aquele que aguardamos e precisamos apressar a vinda de Cristo, precisamos ter também a mente de Cristo. E, na verdade, o centro da nossa mensagem, o centro do povo adventista, a cultura, é o santuário. Não é verdade? Muito bem. Eu tinha dito que em Mensagem Escolhida, volume 1, página 37, a senhora White diz que quando estamos unidos a Cristo, temos a mente de Cristo. Então, vos convido a buscar essa mente, esse entendimento, como que Cristo viveu na terra, enxergando o Santo dos Santos e mantendo a comunhão. Todos nós aqui temos noção de que ele refugiava constantemente, assim como fazia Enoque, muitas das vezes passava horas e horas em oração. Ele é, ele é o símbolo máximo para nós. E na escolha dos discípulos, ele passou a noite inteira em oração, para que fosse Deus a dirigi-lo. Ele, diz a senhora White, que não fazia planos para o seu dia. Não fazia planos para o seu dia. Quem fazia os seus planos era o próprio Pai. Ou seja, era necessário uma ligação muito, mas muito grande com o Pai para que ele não fizesse a sua vontade. Até no último instante da sua vida aqui na terra, ele diz: Pai, sim, não é possível, não é possível eu fazer a tua vontade sem beber este cálice, mas, por favor, permita que eu faça a tua vontade mesmo assim. A mente de Cristo, como compreendê-la? O texto de João, capítulo 3, verso 8, Jesus dando uma lição importantíssima para Nicodemos, ele diz assim: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. E ele acrescenta: assim é todo aquele que é nascido do Espírito.
Cristo foi concebido pelo Espírito Santo e na sua vida, desde a sua meninice até a subida aos céus, ele foi consagrado, assim como no seu batismo, como está mencionado lá no capítulo 8 de Daniel. Bem, como foi a vida de Cristo como criança? Como crianças, nesse caso do povo de Israel, qual era a relação deles com o santuário? Como que eles compreendiam o santuário? E se a criança de Israel já desde o início compreendia o santuário, quanto mais nós possamos compreendê-lo, para que a gente não fuja, para que a gente tema a Deus, para que o temor do Senhor esteja conosco. Sabe? É interessante que a lição da Escola Sabatina de 2022, 13 de dezembro, ela nos diz assim: algumas pessoas creem que, mudando o meio ambiente, o indivíduo será transformado. Bem, definitivamente devemos evitar locais e circunstâncias que nos podem deixar mais vulneráveis. Mas Deus nos coloca ou permite que a gente esteja em certos locais onde Ele possa nos usar. E a pergunta é: onde Cristo nasceu, onde Ele cresceu? Para que a sua vida fosse um exemplo para nós, quer para a juventude, quer para a criança, quer para a adolescência, quer para os adultos. A senhora White, ela comentando o capítulo 2 de Lucas, verso 40, que é bem conhecido, ela diz que a infância e a juventude de Cristo foram passadas numa pequenina aldeia montanhosa, com certeza, Nazaré. Não havia lugar na terra que o nosso Salvador não tivesse sido honrado por sua presença. Os palácios reais ter-se-iam servido ou sentido privilegiados em o receber como hóspede, se o conhecesse assim como o Salvador. Mas ele passou pelos lares afortunados, deixou de lado pelas cortes da realeza e pelas famosas sedes do saber, para fazer o seu lar a obscura e desprezada Nazaré, para não falar do seu nascimento. Bem, e quando nós lemos Lucas 2,40, nos diz assim: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. É interessante isso. E a irmã White, ela mais tarde vai dizer que todas as crianças também podem, todas as crianças são convidadas, assim como Cristo, a crescer, não somente, não somente na estatura, mas também em espírito, cheio de sabedoria e de graça diante de Deus. Esse é um relato muito rápido sobre a infância de Cristo, mas tem outro ainda por menor, que nos faz compreender um pouco mais de como Cristo, mesmo criança, enxergava. Não sei se você sabe, as crianças, nesse caso, até os 12 anos, eles ficavam, os judeus, as crianças judias, ficavam um pouco limitadas quanto ao conhecimento em relação ao templo, mas quanto ao ofício, as coisas eram-lhes comunicadas. E assim o Senhor nos diz no capítulo 8 do livro O Desejado de Todas as Nações, ela conta um pouco sobre esse elemento. Ela nos diz que entre os 12 anos, não é? Principalmente os 12 anos em diante, era a linha divisória, ou seja, a linha que marcava a infância e a juventude. E uma criança ao completar esta idade era considerado filho da lei, ou também filho de Deus. Bem, então, nesta tenra idade, eram-lhes dadas especiais oportunidades para instruções religiosas e esperava-se que elas participassem das festas e observâncias sagradas. Então, foi em harmonia com esse costume que Jesus fez em sua meninice a visita pascual a Jerusalém, assim como todos os israelitas faziam, não é? Com certeza, Maria e José iam sempre, mas e quando Jesus havia atingido a necessária idade,
levaram-no consigo. E nós já conhecemos o resto do prólogo, não é? Que ele acaba ficando ali 3 dias em Jerusalém, enquanto os pais seguiram de volta para casa e tiveram que retroceder porque não acharam o menino. E ele foi achado entre os alpendres, não é? Que era dito naquele momento que era a escola dos profetas. Ali estavam os doutores da lei ensinando as crianças. E Cristo ali se pôs diante deles, fazendo perguntas e também respondendo perguntas. Mas há um texto que me ressaltou muito, muito. Quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus disse que vocês deveriam. Eu vou ler o texto, está em Êxodo capítulo 12, verso 27. E disse ele, o Senhor, quando vossos filhos vos disserem, que culto é este? Falando da Páscoa, vos direis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas, ou saltou por alto as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios. Assim, de geração em geração, devia ser narrada a história desse maravilhoso livramento. E hoje, infelizmente, eu vou ter que dizer isso, mesmo no lar de adventistas, fica muito aquém da compreensão da Páscoa. Misturamos muito, principalmente os pais que têm as crianças pequenas, têm grande dificuldade em apresentar-lhes como é devida a Páscoa, como devia ser a Páscoa. Porque no mesmo momento está ocorrendo a Páscoa, segundo o mundo, segundo o rito católico, posso assim afirmar, os pais têm dificuldades em apresentar como é a Páscoa. E Cristo compreendia esses pormenores. Ele aprendeu nos lábios de Maria. O próprio Cristo, que fora dado as instruções, que deu as instruções a Moisés, agora ele precisava aprender nos lábios de Maria. Isso é interessante. Mas olha o que a senhora White nos diz. Era assim, a Páscoa era seguida pela festa dos 7 dias de pães asmos. No segundo dia da festa, os primeiros frutos da colheita anual, molho de cevada, eram apresentados ao Senhor. Todo esse cerimonialismo, queridos, aconteceu na morte e ressurreição de Cristo. Eu creio que vocês entendem isso. Mas, para a maioria das pessoas, ao tempo de Cristo, a observância desta festa degenerara muito, ou seja, tinha se degenerado em forma de formalidade, em mera formalidade. Quando, porém, sua significação para o Filho de Deus, ou melhor, qual seria a sua significação para o Filho de Deus? Como é que Cristo compreenderia isso? Como é que ele compreendeu este aspecto? Então, queridos, olha o que a senhora White diz em relação a este assunto. Por isso que ela diz que precisamos ter a mente de Cristo. Pela primeira vez, estou lendo o parágrafo 46 do livro Deserto das Nações, capítulo 8. Ela diz, pela primeira vez, contemplou o menino Jesus o templo. Viu os sacerdotes de vestes brancas realizando seu solene ministério. Viu a ensanguentada vítima sobre o altar do sacrifício. Imagina isso para uma criança. Além de ela ter ouvido, escutado dos lábios dos pais, agora com seus próprios olhos, ela enxerga isso. Com os adoradores, inclinou-se em oração, enquanto ascendia perante Deus a nuvem de incenso. Testemunhou os impressivos ritos de cerimônia pascual. Dia a dia observava mais claramente a significação dos mesmos. Cada ato parecia estar ligado à sua própria vida. No íntimo, acordavam-lhe novos impulsos. Silencioso e absorto, parecia estar a soluçar de um grande problema. O mistério de sua missão desvendava-se ao Salvador. Ou seja, Cristo, neste momento, ele compreende. Não se trata nada mais, nada menos do que a minha pessoa. Ou seja, aos 12 anos, Cristo teve encontro. Ou seja, o antítipo encontra-se com o tipo. O tipo estava sendo morto ali. Cristo estava enxergando, o antídoto que é Cristo estava enxergando isso.
e ele começa a compreender. Ou seja, o Espírito de Deus, ele fala da mente. Ele começa a compreender mais e mais. Enlevado pela contemplação nessas cenas, não permaneceu ao lado dos pais, buscou estar sozinho, para refletir sobre aquele assunto. E nós sabemos, a partir dali, os pais não se aperceberam, e ele fica esquecido por um tempo, ou melhor dizendo, dias. Sabe, a senhora White, ela diz um pouco mais, ela diz que a vida de Cristo estava em harmonia. Enquanto criança, pensava e falava como criança, mas nenhum traço de pecado tinha desfigurado nele. A imagem divina permaneceu intacta. Não ficou, no entanto, isento de tentação, como alguns pensam. Os habitantes de Nazaré eram proverbiais por sua impiedade. Contanto que, quando disseram para Natanael, olha, achamos o Messias, o que Natanael disse? Espera aí, pode vir coisa boa, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus foi colocado num local, num lugar em que o seu caráter seria aprovado. Era-lhe necessário estar sempre em guarda, a fim de conservar sua pureza. Estava sujeito a todos os conflitos que nós outros temos de enfrentar, para que nos pudesse servir de exemplo na infância, na juventude, na idade adulta. Aí eu compreendo perfeitamente o significado do santuário. Aí eu compreendo quão sagrado é aquele que se aproxima de Deus. Quão santo pode tornar aquele que se aproxima de Deus, não pelos seus méritos. Imagina uma criança compreendendo esse assunto. Como vai ser a sua vivência para com a sociedade? Como vai ser a sua vivência, uma criança que percebe, uma criança que entende o que é o amor de Deus para com a humanidade? Qual é a vida dela? Qual é o exemplo ela dá para os alunos, para os seus colegas? Qual vai ser as suas brincadeiras? Como vai ser a sua vida? Agora estou falando de crianças, queridos. Agora imagina os adultos. Por isso é que a São White diz, quando estamos ligados com Cristo, temos a mente de Cristo. Nós falamos como Cristo, pensamos como Cristo. E ela acrescenta algo que para mim é tremendo. Ela diz que em nenhum momento um pensamento sequer de pecado passou na mente de Cristo. A tentação para a sua mente era como quase nada, mas chegava, contanto que ele foi tentado. Ela ainda nos diz que, para mim, esse texto é maravilhoso. Cristo, desde a infância, agia independentemente das leis dos rabinos. Qual criança nesse tempo, qual adulto nesse tempo consegue agir independentemente das leis, muitas das vezes que no nosso mundo, não podemos esquecer que as leis no judaísmo, as leis hebraicas, elas na verdade não só eram leis civis, como também eram leis cerimoniais e leis morais, entre outras leis mais. Então, todas essas leis tinham que estar sobre a mente de Cristo. E como ele viveria com essas leis? Aliás, a maior parte dessas leis foi dada por meio dele mesmo, a Moisés. E algumas foram crescidas. Muitas delas foram crescidas a ponto de Cristo dizer: olha, vocês anulam a lei de Deus pelas vossas tradições, tradições humanas apenas. E é interessante que à medida que as condições do povo começaram a ser patentes ao seu espírito, ao Espírito de Cristo, ele viu que as exigências das sociedades e as de Deus se achavam em constante conflito. Para nós isso é novidade? Até mesmo dentro da igreja nós temos dificuldade em algumas coisas a gente enxergar. Será que Deus aprova isso? Algumas decisões até mesmo são tomadas dentro do conselho de reunião administrativa. A gente pergunta, é Deus que está conduzindo isso? E muitas vezes diz, mas a Deus, Jesus também disse, se 2 ou 3 ligarem alguma coisa na terra, será ligado no céu. Deus permite certas coisas, não quer dizer que ele aprova-as. Os homens se estavam inventando
estavam afastando a palavra de Deus e exaltando as teorias da sua própria invenção. Como diz Pedro em relação a alguns escritos, algumas cartas, epístolas de Paulo, ele diz sim, são difíceis de entender. E os indoutos, os incultos, os insensatos, distorcem-na para a sua própria perdição. Olha que a irmã White diz ainda: por todos os meios brandos e submissos, procurava Jesus agradar àqueles com quem estava em contato. Por todos os meios brandos e submissos. E vai mais além. Por ser tão amável, nunca estorvando a ninguém, os escribas e anciãos julgavam que seria facilmente influenciado por seus ensinos. Eu quero parar para fazer uma pequena reflexão. Muitas das vezes, nós, pelo conhecimento que nós temos da palavra de Deus, que devemos ser mansos, humildes, bondosos, atentos, compassivos nos nossos trabalhos, na nossa lida diária, as pessoas nos acham de patetas, palermas, ignorantes, cobardes, e entre outras coisas mais. E pensa que nós somos vulneráveis aos seus caprichos. Então acham que podem fazer qualquer coisa que eles acharem conosco. Estão bem enganados. Os filhos de Deus, contanto que parecem ser maleáveis, no entanto, são firmes e devem ser firmes como uma rocha, inabaláveis. Assim era Cristo, sabe? E eu quero adiantar um pouco mais, porque enquanto eles procuravam de todas as formas levar Cristo a ser maleáveis segundo os padrões dele, Cristo nem por um instante cedia. Contanto que quando ele estava no templo, eles tentavam. E ele dizia, mas como é que um menino quer nos ensinar coisas que nós já sabemos e devíamos ter conhecimento? Cristo levou muita repreensão, não só dos seus irmãos, que achavam que ele tinha que submeter a essas exigências que nada tinha a ver com Deus, e até mesmo essas censuras foram levadas até os ouvidos de José e de Maria, que procurava levar Cristo a obedecer também esses rituais que nada tinha da vontade de Deus. Em certa vez, perguntavam para Cristo que por que ele submetia tanto a exigências, não é? Submetia aos caprichos dos seus irmãos. E eu fico perguntando, nós, nos dias de hoje, dentro da igreja, muitas vezes, para não termos problemas, nós temos que baixar a cabeça e, às vezes, dizer amém, ok, concordo, só para não termos os problemas, ou termos problemas. Devia ser sempre assim? Devíamos ceder sempre aos caprichos da nossa liderança? Nós precisamos, acima de tudo, assim como os valdenses, que diziam, não, não, precisamos permanecer firmes. Nós não precisamos ter aquela união que aparentemente está tudo bem, quando a união, na verdade, ela está esmagando os princípios. E isso levando as nossas crianças a não cederem à vontade de Deus. Quando Cristo, quando Cristo foi tentado, ele é tentador, não só de pão viverá o homem, porque o tentador levou até ele meras palavras de Deus para que ele fosse tentado. Mas Cristo permaneceu firme. E para cada tentação, ele dizia, está escrito. Ele compreendia o significado das palavras. Raramente censurava qualquer mau procedimento dos irmãos, mas tinha uma palavra de Deus para lhes dirigir. Era frequentemente acusado de covardia por negar-se a unir-se-lhes em algum ato proibido. Sua resposta, no entanto, era: está escrito, o temor do Senhor é a sabedoria, e ao apartar-se do mal é a inteligência, conforme Jó, capítulo 28, verso 28. Quando também o tentador disse para ele, não só do pão viverá o homem, aliás, quando o tentador disse para ele, desculpe, manda que essas pedras se transformem em pão,
Ele diz: não só do pão viverá o homem. Sabe, essas palavras que ele mesmo proferiu lá em Deuteronômio capítulo 8, verso 12 e 3, agora ele mesmo profere-as. O Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos e te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem os teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só do pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Era necessário que eles conhecessem essas palavras. Era necessário. Era necessário manter a comunhão com Deus. Da madrugada que cabe, aliás, da amargura que cabe a cada um, não houve quião, diz a senhora White, que Cristo não experimentou. Não faltou quem procurasse lançar-lhe no rosto o desprezo por causa da sua, ou melhor dizendo, seu nascimento. Quando eu li esse texto pela primeira vez, eu disse: o que o texto quer dizer? O que o texto quer dizer? Mas o texto continua dizendo: e mesmo na infância teve de enfrentar os olhares desdenhosos e ruins de murmurações. Quando disseram para ele, não sei se vocês recordam desse cenário, disseram para ele: olha, nosso pai é Abraão, temos por pai Abraão, e tu, quem dizes tu ser filho? A Noah diz que eles indiretamente estavam perguntando para ele: você nem sabe quem é teu pai? Porque dizem que você foi nascido de um nascimento miraculoso, mas você não sabe. Você provavelmente é filho de adultério. E isso marcou-me muito, sabe? Houvesse respondido com uma palavra ou olhar impaciente quanto a esses comentários, houvesse cedido aos irmãos em um único ato errado que fosse, então teria fracassado em ser exemplo perfeito. Tivesse admitido haver uma desculpa para o pecado, Satanás triunfaria, ficando o mundo perdido. Foi por isso que o tentador trabalhou para tornar-lhe a vida o mais probante possível, a fim de que fosse levado a pecar. E claro, algumas pessoas, como não compreendem, quando a gente diz Cristo era 100% homem, 100% Deus, elas pensam que era impossível que Cristo viesse a pecar. Eu vou ler o texto da irmã Watt que diz assim: pretendem muitos que era impossível Cristo ser vencido pela tentação. Neste caso, não teria sido colocado na posição de Adão. Não poderia haver obtido a vitória que aquele que deixara de ganhar. Se tivéssemos, em certo sentido, um mais probante conflito do que teve Cristo, então ele não estaria habilitado para nos socorrer. Mas o nosso Salvador se revestiu da humanidade com todas as contingências da mesma. Tomou a natureza do homem com a possibilidade de ceder à tentação. E ela acrescenta: não temos que suportar coisa nenhuma que ele não tenha sofrido. É um texto, para mim, maravilhoso, que demonstra que é importante nós mantermos o foco, olhando para o Santo dos Santos, entrando todos os dias, porque se perdemos por um instante, o Santo dos Santos, nós pecaremos. Por isso é que Cristo mantinha comunhão com o Pai. Os seus planos nunca fracassou, porque ele mantinha comunhão. Os planos de Deus eram os seus planos. E nós? Interessante aqui nos diz assim: alguns haviam que o buscavam, sentindo-se em paz em sua presença. Muitos, no entanto, o evitavam, pois se sentiam reprovados por sua vida imaculada. Isso já aconteceu com vocês? Não vos convidarem para alguns lugares porque, olha, esse irmão é muito restrito, esse irmão é muito radical, ele vai criar nos problemas aqui, melhor deixa ele no canto dele. Senão ele vai, quando chegar aqui, vai começar: olha, eu não como isso, eu não bebo aquilo, eu não faço isso, não faço aquilo. Melhor deixá-lo no seu canto. Não vamos.
não vamos convidá-lo. É. Enquanto alguns têm aquela simpatia porque sentem-se bem em paz conosco. Tomara que assim seja com a nossa vida, queridos. Os jovens companheiros insistiam em que fizesse como eles. Jesus era inteligente e animoso, gostavam de sua companhia e aceitavam-lhe as prontas sugestões, mas impacientavam-se com os seus escrúpulos e declaravam-no estrito e rígido. Jesus respondia: está escrito, como purificaria o mancebo o seu caminho? Observando, observando-o conforme a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmos 119, verso 9 e 11. Essas eram palavras que saíam dos lábios de Cristo. Para saírem essas palavras, a serva do Senhor diz que a Maria ensinou Cristo nos rolos proféticos tudo quanto a sua missão, obra, quanto era necessário lhe ensinar. E os santos anjos o acompanhavam nos ensinos. Portanto, queridos, não é impossível a nós. E perguntavam-lhes muitas vezes a Cristo, por que te aplicas a ser tão singular, tão diferente de todos nós? Qual será a resposta de Cristo? Muitos nos dizem isso, né? Por que vocês são tão diferentes? Por que vocês não fazem isso e aquilo? Qual deve ser a nossa resposta, queridos? Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam seus mandamentos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Salmos também 119, versos 1 a 3. Estas eram respostas prontas de Cristo. Sem rodeios, sem tentar dar uma desculpa, diretos. Sem ofensa, com quantos planos e humildes, mas sempre prontas a falar do amor de Deus. E é interessante que ainda perguntavam para ele, quando interrogado acerca do motivo por que não tomava parte nos frívolos passatempos dos jovens de Nazaré, o que você acha que ele respondia? Está escrito, fogo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Recriar-me-ei nos teus estatutos. Não me esquecerei da tua palavra. Salmos 119, verso 14 a 16. Eu falei no outros dias, na primeira mensagem, que Enoque fugia muitas das vezes. E a irmã até comentou, não, alguns acham isso um bocadinho, sei lá, mas não, queridos. Até mesmo alguns programas da igreja, alguns divertimentos, algumas recreações, são para nós não fazermos parte. Simples assim. Isso não é sermos fanáticos, isto é conservarmos irrepreensíveis. Não permitir, assim como Enoque, assim como Jó, assim como Cristo, que a nossa mente não venha encher-se de embriaguez, de glutonaria e fique ela perdida de percepção. Ela fica imperceptível, ou seja, não tem mais a percepção do Espírito Santo. Procuremos folgar nos caminhos de Deus, nos seus testemunhos, compreendendo que, enquanto estivermos ligados com Cristo, teremos a mente de Cristo. Sabe? Outro aspecto importante que, quando eu leio Direito das Nações, eu fico fascinado é que Jesus não contendia por seus direitos. Quantos de nós? Ai de alguém que me puxar o tapete debaixo dos pés. Não! Ela diz, muitas vezes, por ser voluntário e não se queixar, ou não ser queixoso, seu trabalho era tornado desnecessariamente penoso. Vocês já passaram por isso? Patrões que abusam de nós. Porque a gente faz um pouco mais, a gente tenta dar o nosso melhor, e a nossa carga é aumentada. Jesus no Sermão do Monte, disse, se alguém vos disser, anda 1 milha, vai com ele até 2. Se vos pedirem a traje, deixa levar também a capa. Se vos baterem numa face, deem a outra. Eu fico fascinado porque na sua vida ele presenciou isso. Orai pelos vossos inimigos. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É fascinante.
ter a mente de Cristo. Sabe, no entanto, não fracassava nem ficava desanimado. Vivia acima dessas dificuldades, como a luz face de Deus. Não se vingava quando rudemente tratado, mas sofria com paciência e insulto. Se nós estamos, nos poucos momentos da nossa vida, reclamando, murmurando das coisas, precisamos aprender mais de Cristo. Ele é nosso exemplo em tudo, nosso exemplo. E aquele que se aproxima de Deus, aquele que se aproxima da cruz de Cristo, aquele que se ajoelha diante de Deus, não pode cair-se diante dos problemas. Pelo contrário, permanece inabalável. A Senhora do Senhor, estou terminando, porque há mais coisas que eu poderia falar se houver perguntas. É, sabe, ele considerava as outras pessoas, como dignas diante de Deus. Ensinava que todos deviam se considerar dotados de preciosos talentos. Ele olhava para as pessoas com um olhar de. Quando ele olhava para Pedro, o que que ele via em Pedro? Alguém rebelde? Ou quando olhava para o João e Tiago, filhos de trovões? Era isso que Cristo apenas olhava neles? Cristo olhava além. Que é que o meu poder pode tornar estes homens? A São White não trouxe esse texto, ela diz: o que Deus não pode fazer com alguém que se dispõe, se dispõe inteiramente aos seus pés, o que é que ele não pode fazer? Ele pode pegar nessa pessoa, colocar no outro lado, levantar e levar para o outro lado, transportá-la de um lado para o outro, sem ter que andar milhas. Deus faz isso. Deus olha para nós, Ele não faz acepção de nós, pelo contrário. Sabe, Cristo extirpava, não é? Ele olhava para a vida das pessoas com um olhar de o futuro. Eu posso torná-lo alguém que irá levar a mensagem nos confins da terra. Ele olhou para o endemoniado Gadareno, ele diz: olha, eu tenho um missionário aqui diante de mim, mas deixam ver se ele está disposto a ser. Enquanto ele abria a boca clamando: filho de Davi, tem piedade de mim. Ou então, que temos nós contigo, Jesus, filho de Deus Altíssimo. Cristo ouviu um sussurro lá dentro do homem. Enquanto Satanás procurava falar, Cristo ouviu um sussurro de socorro, acude-me. E ele diz: qual é o teu nome? E o inimigo responde: não dá espaço para o homem falar, legião, porque somos muitos. Cristo olhou neste homem que a sociedade dele olhava como alguém perdido, alguém louco, alguém que está possesso realmente, mas olhou nele o primeiro missionário a ser enviado em Gadara. Isso para mim é tremendo. Ele olhar num mendigo, um futuro pastor, um futuro obreiro, um futuro missionário. É isso que nós devemos ver nas pessoas. E aqui nos diz: ensinava a todos a se considerarem dotados de preciosos talentos, os quais, se devidamente empregados, lhes adquiririam riquezas eternas. Estipava da vida toda a vaidade, ensinando também, pelo próprio exemplo, que cada momento de tempo se acha carregado de resultados eternos, ou seja, um minuto perdido é uma oportunidade perdida. É um momento que nós desperdiçamos para acrescentar algo de bom no nosso caráter. E cada momento, cada tempo se acha carregado de resultados eternos, que deve ser apreciado como um tesouro e empregado para fins santos. Quanto de nós, queridos, não considerava ninguém digno, mas buscava aplicar todo o remédio possível que pudesse salvar. E é interessante, em qualquer companhia que se encontrasse, apresentava uma lição adequada ao tempo e às circunstâncias. Não permitamos que conversas tolas nos desviem dos nossos princípios, porque os maus costumes corrompem os bons princípios.
Buscava inspirar a esperança nos mais ásperos e menos prometedores, dando-lhes a certeza de que se poderiam tornar irrepreensíveis e inocentes, adquirindo caráter que demonstraria serem filhos e filhas de Deus. É lindo, queridos. Termino lendo o seguinte: a vida cristã é uma batalha, uma marcha. Nesta guerra não há trégua. Se nós paramos por um instante, tirando o olhar do Santo dos Santos, procurando fazer a vontade de Deus ainda assim, mas sem o auxílio de Deus, ou com um espírito murmurador, um espírito queixoso, um espírito vaidoso, avarento, egoísta, assim como Moisés, que Deus pediu, fala com a rocha, Moisés. Mas no seu espírito estava um tremendo, uma tremenda guerra. A ponto de ele e Arão dizerem, podemos nós tirar a água dessa rocha para vocês? Sabe? Foi este o pecado que Satanás foi lutar com ele. Foi lutar com ele. Quando Cristo tentou, ou Miguel, mesma coisa, ia ressuscitar no Moisés. Disse, não, ele pecou. Deus pediu para que ele falasse na rocha, e ele bateu, feriu a rocha. Nesta guerra, não há trégua. O esforço, atenção, querido, o esforço deve ser contínuo e perseverante. É assim, fazendo, que mantemos a vitória sobre as tentações de Satanás. A integridade cristã deve ser buscada com irresistível energia e mantida com resoluta fixidez de propósito. Compreender o assunto do santuário é mais que entender que existe um véu, que simplesmente o templo é símbolo de Cristo, que simplesmente eu entendo os compartimentos, entendo os utensílios. Preciso ter a mente de Cristo. Eu preciso ter a mente de Cristo. Sem a mente de Cristo, eu posso compreender os assuntos todos do santuário. Mas sem a sua mente, eu vou fracassar. Eu vou fracassar. Eu posso compreender o assunto dos 144.000, entender as 3 mensagens angélicas. Enquanto não me sentar com Cristo, aprendendo com o homem manso e humilde de Nazaré, eu vou falhar em todas as vezes que eu tentar fazer a vontade de Deus, mas sem a sua orientação, sem o seu auxílio, sem a comunhão com os santos anjos. Assim Cristo compreendia. Assim, assim ele exigia dele, a cada manhã, a cada anoitecer, em cada madrugada, gastar tempo precioso com o Pai, para que ele estivesse habilitado, não lhe faltasse energia. Quantas vezes tentaram sacrificar Cristo? Quantas vezes tentaram apedrejá-lo? No entanto, os anjos de Deus ali tiravam Cristo de forma tão mansa, tão humilde, que eles nem se apercebiam. Enquanto estavam brigando com o que iam fazer com ele, ele passava no meio deles e ia-se embora. E quando eles davam conta, cadê a vítima? Cadê a vítima? Escapou-lhes a vítima. Queridos, essas palavras vêm de Deus para nós. Como diz, como diz Paulo, de quem é chegado o reino dos céus nesses tempos. Sabe? Ninguém será levado para o alto, ninguém será levado para o alto sem o árduo e perseverante esforço em prol de si mesmo. Ninguém. Esse é um texto que está lá no livro A Ciência do Bom Viver, mas o livro condensado. Ninguém será levado para o alto sem o árduo e perseverante esforço em prol de si mesmo. Todos nós temos de empenhar, todos nós temos de empenhar nessa luta. E, como já havia dito, ninguém pode combater essa luta por nós. Nós mesmos precisamos fazê-la. Nós mesmos. Ninguém mais. Que Deus nos ajude, queridos. A oração, irmão Elvis, por favor.
Assim oremos, queridos. Soberano eterno Deus, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Senhor, ajuda-nos a ter a mente de Cristo, a crescer na estatura de homens e mulheres em Cristo Jesus, assim como Enoque, assim como Daniel, assim como Jó, assim como Davi, que nas suas muitas lutas e fracasso, foi considerado homem segundo o coração de Deus. Assim como Abraão, com suas muitas lutas e fracassos, foi chamado pai da fé, o amigo de Deus, a ponto de Deus dizer para ele, a ponto do Senhor dizer para ele, como eu vou destruir Sodoma e Gomorra, esconder este conselho do meu servo? Que ligação íntima é essa que Deus, ó Senhor, estes homens mantinham contigo, a ponto de o Senhor não querer ocultar nada diante deles, a ponto de ser chamado filhos, ser chamado príncipes, ser chamado eleitos, amigos, ser chamado pai da fé. Ó Senhor, estamos longe e precisamos nos aproximar mais de Ti. Ajuda-nos, ajuda a ser fervorosos nessa luta. O Senhor nos convidou lá em livro de Efésios, por meio de Paulo, tomai toda a armadura de Deus, para que possais suportar a cidade do inimigo nas grandes lutas e fazendo tudo permanecer firmes e irrepreensíveis. Ó Senhor Deus, ajuda-nos. Ajuda esta congregação, cada membro aqui, cada criança, cada adolescente, cada adulto. Ó Senhor Deus, ajuda-nos. Precisamos de Ti. Perdoe nossas faltas. Damos estas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Amém, amém.